Muitos de nós se perguntam qual é a sequência dos fatos escatológicos desde a primeira vinda de Cristo até o fim dos tempos. O que vai acontecer neste meio tempo? Essa também foi a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus em Mateus 24, um capítulo importantíssimo para que você leia e estude ele por completo. Nós já sabemos que tem duas vindas do Senhor. A primeira vinda, quando ele nasceu, e a segunda vinda, quando ele vem nas nuvens. Em Hebreus 9, 27, nós podemos ler assim: cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois ser julgada por Deus, mostrando aqui que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e depois aguardar o juízo. E não como diz aí no Espiritismo, sobre a crença da reencarnação. E continua no versículo 28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez em sacrifício, para tirar os pecados de muitas pessoas. Depois, ele aparecerá pela segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar as pessoas que estão esperando por ele. O sacrifício de Jesus, embora seja para todos, ele retira o pecado de muitos e não de todos, pois nem todos o aceitarão. Jesus aparecerá essa segunda vez sem nenhum pecado para aqueles que o aguardam para a sua salvação. Jesus, quando morreu, leva sobre si todos os nossos pecados e depois ele volta para nos dar a salvação, mas apenas para os que o aguardam, como as 5 noivas prudentes que aguardavam com o azeite a chegada do noivo. Depois da morte de Jesus, começa a se passar um período que Jesus diz aos discípulos: acautelai-vos para que ninguém vos engane, porque haveriam muitos enganos sobre a vinda de Jesus. Paulo também fala sobre este tempo em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1 assim: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso, que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino. Ele vai colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. O princípio das dores é o período que nos encontramos agora. Na verdade, acredito que já estamos até no final dos tempos das dores. Estamos chegando próximos do período descrito em Daniel 9, 26, que diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverão guerras, desolações são determinadas. Então, após o tempo das dores, haverá a aparição do anticristo. E ele vai fazer um acordo com muitos durante meio período, ou seja, durante 3 anos e meio. E na metade desta semana ele vai romper este pacto, e então a primeira metade da semana nós podemos dizer que é a ascensão do anticristo. Podemos ler lá em Daniel 7, 8 assim: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre haviam olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência.
Também no capítulo 7, versículo 24, diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá os 3 reis. Em Daniel 8, versículo 9, também fala sobre a ascensão do anticristo. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte, para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, nesse período, ele fará a firme aliança com muitos, descritas em Daniel 9, 27. Assim, ele fará a firme aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Provavelmente, neste tempo, se iniciará também a marca da besta, já nessa primeira metade da semana, que está descrita em Apocalipse 13, no versículo 16, assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, na metade da semana, haverá a quebra do pacto e a perseguição dos santos, como descreve em Apocalipse 3, no versículo 5, que diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Também podemos ler em Daniel 11, versículo 36, este rei fará segundo a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem aos desejos de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. E também em Daniel 7:25, que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E por que este pacto do anticristo será quebrado? Podemos ler em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Também em Daniel 11, no versículo 31, dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Então, o meio da 7ª semana, que acontecerá essa quebra do pacto, ele acontecerá por causa do cessar do sacrifício e da oferta dos manjares. E sim, pela abominação desoladora, que será colocada dentro do templo. Aqui nós podemos nos referir a 2 templos. Primeiro, cessando a adoração dentro do templo de nós, o nosso corpo de Cristo sendo o templo. Então, o anticristo fará com que cesse dentro de nós a adoração a Deus, pelo menos na tentativa disso. E também podemos colocar como um templo físico, que será construído em Israel, Jerusalém, e ali dentro será colocada uma abominação desoladora, assim como nos tempos de Nabucodonosor, uma estátua para ser adorada, a estátua em que o falso profeta fará com que todos estejam adorando, e essa estátua ela indicará o anticristo. Então
aqueles que não adorarem a essa estátua, a abominação desoladora, a esse símbolo do anticristo como Deus, num templo que seria para o nosso Deus, o Deus de Israel. Então, isso é considerado uma desolação, uma abominação. Então, aí será quebrado o pacto com muitos, né? Um pacto que seria considerado até então como um pacto de paz, mas a partir dessa metade da semana ele se torna realmente, ele é desmascarado. Então o anticristo passa a ser reconhecido com mais exatidão por todos ao redor. Nós sabemos que o anticristo vai querer parecer com Deus e ele vai perseguir todos quanto adorem ao Deus que não seja ele, o falso Deus. Neste mesmo tempo, da segunda metade da última semana, nós temos a mulher representada por parte da igreja do Senhor, sendo levada ao deserto para ser protegida por Deus. E lemos assim, Apocalipse 12:14. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, após a segunda metade dessa última semana, nós temos o arrebatamento, que é descrito em Mateus 24, versículo 21. Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá mais. E lá no versículo 29, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E também podemos ler a respeito do arrebatamento em 1 Coríntios 15, 51, que diz assim: Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Paulo estava descrevendo a trombeta de Apocalipse. Mesmo que João ainda não tivesse escrito o Apocalipse, Paulo tinha revelações de Deus, além de ser muito sábio. Em 1 Tessalonicenses 4,15 nós lemos assim: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, antes do arrebatamento, tem que acontecer a ressurreição dos mortos, com os corpos transformados e glorificados. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados nos ares, ou seja, nas nuvens, aqui na terra mesmo. Enquanto Jesus vem dos céus, nós subimos da terra e nos encontramos nas nuvens com ele. Em Daniel 7, versículo 13, podemos ler assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, nós já sabemos que antes do arrebatamento, os mortos serão ressuscitados, e isso acontecerá após o final da última semana. As
70 semanas descritas em Daniel. Podemos ler em João 6,39: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Falando aqui sobre nós ressuscitarmos no último dia. Aqueles que morreram, aqueles que foram dados para Deus, ressuscitarem no último dia. E não antes da tribulação, após a tribulação. Em João 11:23, nós temos a história de Marta e Lázaro. E aqui mostra o conhecimento dela quanto à ressurreição do último dia. E diz assim, em João 11, a partir do versículo 23. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Embora aqui Jesus não estava falando sobre esta ressurreição do último dia, mas Marta mostra aqui que já tinha um conhecimento com relação a esta ressurreição do último dia. Portanto, o arrebatamento precisa ocorrer após a última trombeta, descrita em Apocalipse 11:15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E aqui é interessante ressaltar que neste tempo, podemos ler lá em Apocalipse 16, também acontecerá o Armagedon. Apocalipse 16:13. E aconteceu que observei saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ora, são espíritos de demônio que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um assaltante. Bem-aventurado todo aquele que se mantém alerta e conserva suas vestes preparadas, pois assim não terá de correr nu e ter vergonha exposta ao público. Então, os 3 espíritos se reuniram em um lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. Após a volta de Jesus, nós temos o milênio, que será um período de 1000 anos onde Jesus irá reinar aqui na terra. Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Após o milênio acontecerá Gog e Magog. Podemos ler em Apocalipse 20, versículo 7 assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Depois disso, o diabo é lançado no lago do fogo, o mesmo local que o anticristo e o falso profeta são lançados no Armagedon. E após o milênio, Satanás também será lançado neste lago. Podemos ler lá em Apocalipse 20, a partir do versículo 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo de enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. E depois disso, nós temos o juízo final. Apocalipse 20, 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Após esses acontecimentos, virá a eternidade. Podemos ler em Apocalipse 22, versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, quando o seu fruto de mês em mês, e as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, versículo 7. Apocalipse 22, versículo 12. E eis que veio sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Glórias a Deus, nós temos disponível para nós a árvore da vida, uma água que nós possamos beber e não termos mais sede. Jesus nos promete vida abundante, nós precisamos seguir a Ele, nós precisamos estar diante dEle. Oh Deus poderoso, te entrego cada um dos que estão escutando esta mensagem, Senhor, aqueles que estão fora dos teus caminhos, que agora, Senhor, sejam tocados no seu coração, no seu espírito, para que se voltem para ti, meu Deus. Oh Espírito Santo de Deus, leve embora todo o pecado, Senhor, toda dor e todo o mal, e traz o teu povo para si, Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Queridos, fiquem com Deus. Deus abençoe cada um de vocês nessa caminhada. Não desistam, não olhem para trás. Não deixem que Satanás esteja hipnotizando vocês com a mentira. Não, vocês precisam continuar olhando para a única verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a única que pode nos guiar nesse fim dos tempos. Deus abençoe a sua vida.